2020 é ano de eleição municipal. É claro que nesse ano complicado, muita coisa já mudou no processo eleitoral, né? A começar pela data. Inicialmente estaríamos indo às urnas em outubro, mas o pleito acabou adiado para novembro, mais especificamente o dia 15 no primeiro turno e o dia 29 para o segundo turno. As convenções partidárias, que tradicionalmente são eventos cheios de gente, com bandeiras, grandes discursos, neste ano foram mais tímidas, realizadas na sua maioria de forma online, né, adaptadas ao novo normal. De qualquer maneira, claro, tem eleição neste ano, e o cenário começa a esquentar. O prazo para definição de candidaturas terminou na última quarta-feira, dia 16 de setembro. Nesse episódio aqui do podcast 15 Minutos, eu, Márcio Miranda, converso com o André Torrente. Ele é repórter da editoria de República da Gazeta do Povo. E a gente traz um cenário nas principais cidades do país. Bom, André, então vamos lá, né? Começando pela maior cidade do país, São Paulo. Olha, Márcio, São Paulo tem 15 candidatos esse ano. O Bruno Covas, do PSDB, ele tenta a reeleição. Ele montou uma chapa com o Ricardo Nunes, que é um vereador do MDB. Covas era o vice-prefeito João Dória, que também é do PSDB. Ele assumiu a prefeitura em 2018, depois que Dória ganhou a eleição para governador de São Paulo. Ele montou uma ampla coligação que engloba também o DEM, o Podemos, o Partido Verde, entre outros. Essa aliança, ela indica um movimento para viabilizar a candidatura, talvez de Dória, para as eleições presidenciais de 2022, contra o Bolsonaro. Outro candidato forte é o Márcio França, do PSB. Ele é um advogado e tem uma longa carreira política. Foi governador de São Paulo entre 2018 e 2019, quando assumiu no lugar do Geraldo Alckmin, que tentou a presidência em 2018. E ele sempre esteve filiado ao PSB. Mais à esquerda, temos o Guilherme Boulos, do PSOL. Ele é um candidato forte deste ano. Montou uma chapa com a ex-prefeita Luísa Erundina, que também é do PSOL. Boulos já foi candidato à presidência em 2018 e, apesar de não ser do PT, foi um dos políticos que mais abraçou a causa Lula livre. Porém, o PSOL e o PT, este ano, não conseguiram fechar uma aliança. E o PT lançou candidato próprio, que é o Gilmar Tato. É um nome que não é considerado muito forte e não conseguiu unir o partido. Inclusive, muito se falava na possibilidade, aí, ou na especulação de que a esquerda conseguiria se unir numa frente, uma espécie de frente anti-Bolsonaro aí em várias capitais na eleição municipal, coisa que não aconteceu, né? Até a gente fez um registro dias atrás na Gazeta do Povo que só Florianópolis, parece, das capitais vai ter essa união, né? PSOL, Sim. PT e outros partidos mais à esquerda, mas aí não foi o caso de grande parte das cidades, não. Bom, ainda em São Paulo, André, o que mostra a pesquisa eleitoral mais recente divulgada, hein? O cenário desse momento lá para São Paulo, hein? Então, a competição eleitoral promete ser acirrada em São Paulo. A última pesquisa que foi divulgada pela consultoria Atlas mostra 4 candidatos embolados. Esse levantamento foi feito entre os dias 26 de agosto e 1º de setembro. O registro no TSE é o número SP 06002 de 2020. O que essa pesquisa mostra? Que Covas, Boulos, França e Russomano estão bem embolados, praticamente quase empatados. As porcentagens, como a margem de erro dessa pesquisa é de 3%, as porcentagens variam de 11% a 16%, promete ser uma disputa bem acirrada. O prefeito, provavelmente, pelo menos na estratégia dele, deve tentar evitar a nacionalização ou a ideologização dessa disputa, porque pode sair prejudicado. Já a França pode ser um candidato perigoso para o Covas, porque tem a menor rejeição entre todos os candidatos. Agora, o Boulos, ele tem potencial de crescimento, porque se apresenta como o candidato mais forte da esquerda, pode inclusive atrair o voto dos petistas. E nos últimos dias da pré-campanha, entrou na disputa o Russomano, que pode embaralhar as cartas. Muito vai depender do papel que o Bolsonaro terá na campanha dele.
Pois é, isso é interessante você citar, né, que a gente falou, claro, dos candidatos aí mais conhecidos na Prefeitura de São Paulo, tem o deputado federal Celso Russomano, né, que é do Republicanos, e você citou também a questão do presidente Bolsonaro, André. Recentemente a gente até fez um episódio aqui do podcast falando que o presidente já deixou muito claro que não quer participar ativamente, vamos dizer assim, pelo menos do primeiro turno das eleições. De qualquer maneira, é claro que a presença dele pode influenciar, mesmo que dessa maneira indireta. E aí, então, quem é da base bolsonarista, vamos dizer assim, na disputa lá na capital paulista, quem que seria esse candidato, mesmo que seja uma presença não direta, né, mas que pode ter aí um benefício se tiver um apoio do presidente Bolsonaro, hein, André? O Russomano é o que mais se apresenta como que provavelmente pode ter esse apoio. O Russomano é do Republicanos, que é o partido de Flávio Carlos Bolsonaro. Ele formou uma chapa com o advogado Marcos da Costa, do PTB, que é do mesmo partido do Roberto Jefferson, que recentemente se tornou um aliado do presidente. Porém, tem outros candidatos que vão disputar esse voto conservador. Os outros são a deputada federal Joyce Hasselmann, do PSL. Sim. Ela era, era aliada do presidente antes de romper, mas e ela se coloca, né, nesse espectro político da direita e ela se apresenta como direita racional. Também temos o youtuber Arthur Doval, que é conhecido na internet como Mamãe Falei, que é do Patriota. Ele também vem tentando atrair esse eleitorado mais conservador. E recentemente ele se envolveu numa polêmica porque foi acusado pelo padre Júlio Lancelotti, que atua na Cracolândia, em São Paulo, de ser a pessoa que estimulou ataques contra o padre e a sua equipe enquanto realizava trabalhos sociais em São Paulo. Sempre à direita temos o empresário Felipe Sabará, do Novo. Ele também já protagonizou uma polêmica nos últimos dias, elogiou numa entrevista o ex-prefeito Paulo Maluf, dizendo que foi o melhor prefeito da história de São Paulo. A declaração não pegou bem, porque o Novo tem essa bandeira anticorrupção, de renovação e tudo que é oposto a Paulo Maluf, né? Sim. E aí ele teve que gravar um vídeo de desculpas dizendo que o Novo não compactua com políticos condenados por corrupção. Bom, André, vamos para o Rio de Janeiro, né? Como é que tá na cidade maravilhosa o cenário eleitoral, hein? Também o Rio, a situação é bem complicada, bem confusa ainda, indefinida. O prefeito Marcelo Crivella tenta a reeleição. Ele é um bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, que é do Edir Macedo. Tem 62 anos, é engenheiro por formação. E nas últimas semanas ele sobreviveu à abertura de 2 processos de impeachment. Um foi pelo caso que ficou conhecido como Guardiões de Crivella, e o outro foi um pedido aberto na Câmara dos Vereadores a partir de uma investigação do Ministério Público do Rio sobre um suposto QG da propina na prefeitura. O Crivella tem uma rejeição muito elevada e o principal adversário que aparece ser o Eduardo Paes, que já foi prefeito do Rio por 2 mandatos consecutivos, de 2009 a 2017, e também foi secretário estadual na gestão do Sérgio Cabral. Em 2018, ele se candidatou ao governo do estado, mas perdeu para o Wilson Witzel no segundo turno. Daí temos o vice do Eduardo Paes, o Newton Caldeira, que atualmente tem cargo na Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Vale destacar que o Paes é réu por crimes de corrupção, falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro. E no último dia 8 de setembro, sua casa foi alvo de busca e apreensão. Ele é investigado num esquema de propina. À esquerda temos a Benedita da Silva, que é a candidata pelo PT. Ela forma uma chapa com a enfermeira Rejane, do PCdoB. Que inicialmente ia lançar candidatura própria, mas depois retirou para apoiar a petista. A Benedita nasceu no Rio, tem 58 anos e é a primeira senadora negra do Brasil. Já foi governadora do Rio de Janeiro também, né? E outro nome é o da Marta Rocha, que é deputada estadual do PDT. Ela forma uma chapa com o diretor de cinema Anderson Quack,
que também é cofundador da Central Única das Favelas, a CUFA. Marta é uma ex-delegada e foi a primeira mulher a chefiar a polícia do Rio, a Polícia Civil, durante o governo de Sérgio Cabral. E também vale uma menção a Cristiane Brasil, a deputada federal do PDT, registrou a candidatura no último dia disponível, porém ela está presa desde o dia 11 de setembro, acusada de integrar um esquema de corrupção. O cenário ainda é bastante indefinido no Rio. Só uma curiosidade aqui sobre o cenário do Rio, que eu estava me lembrando, para quem acompanha e gosta do futebol também, entre os nomes colocados como candidatos à prefeitura daí de outros partidos, tem 2 nomes ligados ao Flamengo, né, que foram dirigentes do Flamengo, o Fred Luz, que foi um diretor do Flamengo nos últimos anos, é candidato do Partido Novo, né, à prefeitura, e tem também o Eduardo Bandeira de Mello, que foi presidente do Flamengo até recentemente, é o candidato da Rede. Então tem também esses 2 nomes aí ligados ao futebol na disputa do Rio de Janeiro. E o PSL, o ex-partido do presidente Jair Bolsonaro, né, ele lançou um ex-nadador, né, o Luiz Lima, que é conhecido aí, atleta também olímpico e tal, ele que é deputado federal e é candidato do PSL. Algumas curiosidades ligadas à política e ao esporte aí. Bom, e pesquisa no Rio de Janeiro, o que nós temos de informação aí, hein, André? A última divulgada pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, o IPESP, foi divulgada no início de setembro e foi realizada entre os dias 26 e 29 de agosto. O registro no TSE é o de número RJ 04390 de 2020. Essa pesquisa aponta que o Eduardo Paes lidera a corrida com 25% dos votos. A seguir tem o atual prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, com 16%. E empatadas em terceiro lugar aparece a Marta Rocha, do PDT, e a Benedita da Silva, do PT, ambas com 7% das intenções de voto. Bom, André, agora um panorama: Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba, cidades onde, a exemplo aí do Rio e de São Paulo, o atual prefeito também tenta uma reeleição, né? A situação é bem diferente nessas 3 capitais. Vamos começar por Belo Horizonte. O prefeito Alexandre Calil, do PSD, tenta a reeleição e já lidera com folgas as pesquisas. Pesquisa citada pelo André, que é liderada pelo Alexandre Calil, atual prefeito de Belo Horizonte, foi do Instituto Paraná Pesquisas, realizada entre os dias 22 e 25 de julho de 2020, a margem de erro de 3,5% para mais ou para menos. O registro no TSE é o MG 03074/2020. Mas tem alguns dos candidatos da oposição que são considerados jovens outsider. Eu citaria 3. O primeiro é o radialista e deputado estadual João Xavier, do Cidadania. O segundo é o Bruno Engler, que tem 23 anos, é o candidato mais novo na disputa. Ele é do PRTB, é o mesmo partido do vice-presidente Mourão. E ele é amigo dos filhos do presidente Bolsonaro e se apresenta como candidato bolsonarista. À esquerda temos a candidata do PSOL, Áurea Carolina, de 37 anos, que é uma cientista social e deputada federal desde 2018. Ela é considerada um nome forte na disputa. Em Porto Alegre temos o atual prefeito Nelson Marquesan, do PSDB, que também tenta a reeleição, e em Porto Alegre também a disputa promete ser acirrada. Os principais adversários dele são o Sebastião Melo, do MDB, a Manuela Dávila, do PCdoB, que em 2018 integrou a chapa de Fernando Haddad à presidência, e a Juliana Brizola, do PDT, que além de carregar o sobrenome do avô, Leonel Brizola, formou uma chapa feminina, com Maria Luísa Luzi, conhecida como Malu, que é do PSB. Em Curitiba, o Rafael Greca, o atual prefeito, que é do DEM, tenta a reeleição, e a sua candidatura ganhou força nos últimos dias, após o Neile Prevot, do PSD, que foi o segundo colocado nas eleições municipais de 2016, se retirar da disputa a pedido do governador Ratinho Júnior, que é do mesmo partido do Ney, o PSD. E o Ratinho praticamente passou a apoiar a candidatura do Greca.
Outros nomes na disputa curitibana são o do deputado estadual Goura, que é do PDT. Ele é conhecido pela pauta da mobilidade. E ele entrou de última hora na campanha após o deputado federal Gustavo Frutti, do mesmo partido, se retirar. Ele alegou que não conseguiu viabilizar a candidatura. Temos também o João Arruda, do MDB, que é sobrinho do Requião, ex-governador do Paraná, e que nas eleições a governador de 2018 se colocou em terceiro lugar. Mais à direita temos o delegado Francisquini, do PSL, o ex-partido do Bolsonaro, que vai tentar atrair esse voto mais conservador. A esquerda corre dividida. O PT escolheu um nome novo e pouco conhecido, que é o do professor Paulo Opusca. Na eleição curitibana, vale a pena destacar a alta participação das mulheres. Temos 6 candidatas. Entre elas, temos a mulher transgênero Letícia Lanz, do PSOL. E é a primeira vez que uma mulher trans disputa a prefeitura de Curitiba. E toda a cobertura, claro, das eleições 2020, você acompanha na Gazeta do Povo. Andréa Torrente, obrigado por participar aqui do podcast 15 Minutos. Até a próxima. Obrigado, Márcio. Um abraço. Antes de encerrar esse episódio aqui do podcast 15 Minutos, só quero reforçar que nós citamos aqui 3 pesquisas eleitorais durante a minha conversa com o Andréa Torrente. A pesquisa para a Prefeitura de São Paulo, que foi feita com 1.514 entrevistados pela consultoria Atlas entre os dias 26 de agosto e 1º de setembro. O registro no TSE é o SP 06002/2020, o índice de confiança 95% e a margem de erro de 3%. A pesquisa eleitoral no Rio de Janeiro foi com 1.000 entrevistados por telefone, feita pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, o IPESP, entre os dias 26 e 29 de agosto. A pesquisa foi contratada pela produtora MET Promoção de Eventos Limitada. O registro no TSE é o RJ 04390/2020. A confiança de 95,45% e a margem de erro de 3,2%. E ainda a pesquisa que foi feita para a Prefeitura de Belo Horizonte, com 820 entrevistados pelo Paraná Pesquisas. Entre os dias 22 a 25 de julho de 2020, confiança 95%, margem de erro de 3,5%. O registro do TSE é o MG 03074/2020. Todas as informações sobre essas pesquisas, a cobertura completa sobre as eleições e também a relação completa dos candidatos em cada uma dessas cidades do país e outras também, claro, você encontra no site da Gazeta do Povo. Terminando aqui então esse episódio do podcast 15 Minutos, eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção. A montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!